Oi, meninas! A aula de hoje é sobre fome. Eu quero trazer aqui alguns conceitos e algumas diferenciações para que vocês entendam o que é fome, o que é desejo de comer, o que é vontade incontrolável, né? E sabendo diferenciar essas fomes, né, você tenha mais consciência na hora de se alimentar. A partir do momento que a gente toma consciência, quando a gente está com fome real, quando a gente só está com vontade de comer ou sentindo apenas desejo, fica muito mais fácil da gente tomar uma decisão e fazer uma escolha mais consciente. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar. Então, vamos lá. Fome e saciedade. Entendendo a sua fome. E aí, gente, vocês têm que se fazer 3 perguntas básicas, né, antes de tudo. Por que você come o que come? Às vezes a gente tem um tipo de alimentação que não é condizente com aquilo que a gente objetiva, com os resultados que a gente deseja. E também, a gente percebe que tem alguns alimentos que não alimentam, na verdade, a gente só está ali querendo apreciar, degustar, mas às vezes logo depois a gente está sentindo fome novamente, né? Então é importante ter essa consciência desses alimentos, né? Se eles estão te fazendo mais bem ou mal, né? Então, por que você come o que come? Esses alimentos estão sendo consumidos para nutrir a fome, o corpo ou seus desejos e prazeres? O que você come, né? Que tipo de alimentos são esses? São alimentos saudáveis? São pouco saudáveis, calóricos? Tem um histórico familiar aí? É por conta da família, comportamento familiar, te induz a comer certos tipos de alimentos? Vamos refletir sobre todos esses pontos, tá? E de que forma você come o que come? É em pé? É correndo? É assistindo a rede social? É na mesa? A gente conversou sobre isso na primeira aula. Se senta na mesa, observa o seu prato, sem distrações. Come acelerado, come engolindo, sem poder respirar. Consegue descansar os garfos, as mãos, ou está sempre colocando para dentro, né? Sem poder nem observar exatamente qual que é o alimento que você está ingerindo. Tudo isso é importante para o emagrecimento, gente. Porque quando a gente não observa o que a gente está comendo, a forma como a gente está comendo e que alimentos são esses, isso tudo passa a ser reproduzido no piloto automático. E piloto automático, vocês sabem, né? Leva a gente para um lugar que às vezes a gente não quer. Então, ter consciência é super importante nesse momento, tá? Então, seguindo aí essa premissa de que nem sempre a gente se alimenta porque está com fome de verdade ou para nutrir o corpo, né? Muitas vezes é para nutrir o nosso prazer, os nossos desejos. Então, eu te pergunto, você tem fome de quê? Qual que é a sua fome? E aí, para começar, eu quero fazer uma diferenciação dessas duas primeiras possibilidades, né? Que é a fome física e a fome emocional. Então, eu vou colocar algumas características de cada uma para que vocês possam saber diferenciar. E com essa diferenciação, você ter mais consciência sobre os alimentos que você deseja consumir e a quantidade. Então, vamos lá. A fome física. Qual que é o objetivo da fome física? É reabastecer o corpo, ou seja, nutrir. Apenas nutrir. Então, por isso que não cabe os excessos. Às vezes, para a gente se nutrir, a gente precisa de uma quantidade menor do que a gente imagina, né? Que a gente precisa. E a fome emocional, qual que é o objetivo? Suprir ou suprimir sentimentos e emoções. Ansiedade, medo, insegurança, angústia, tristeza, todos esses sentimentos às vezes nos levam a buscar esse prazer ali na nossa alimentação e a gente acaba comendo mais do que a gente deveria, né? Então, qual que é o caráter da fome física? É o caráter fisiológico, né? O seu corpo está necessitando de alimento. E qual que é a característica da fome emocional?
É psicológico, porque você precisa ali, como foi passado na aula anterior, que eu passei para vocês, a gente é motivado por várias razões, né, a buscar o alimento. Tanto pelas crenças que a gente vem trazendo aí da nossa infância, né, do que a gente aprendeu sobre a alimentação, e acaba que a gente vai buscar esse refúgio na comida, né, para se sentir recompensado, né, porque trabalhou demais ou porque fez tudo certo, porque está se sentindo frágil e precisa comer para poder se sentir mais forte, para se dar aquele momento de prazer ali mesmo no paladar e tentar fugir dos problemas, que é o famoso brigadeiro ali quando você está triste, né? Que as pessoas oferecem, vou fazer um brigadeiro para você, amiga, terminou um relacionamento, vai lá comer um brigadeiro, né? Porque se associa isso a um conforto, né? A comida ao conforto. Então, isso tem um caráter muito psicológico e emocional. E quais são as características, né? Na fome física, o aumento ela vai sendo de forma gradual. Você vai percebendo que ela dá um sinalzinho ali, daqui a pouco ela vai aumentando. Ao mesmo tempo que ela aumenta e em um determinado momento você sente mais, ela também desaparece. Se você resistir àquela fome naquele momento, quem nunca já passou por isso em algum momento que precisou ficar fora de casa por muito tempo? A fome ela fica aguda em determinado momento, mas depois ela desaparece. Tanto é, não sei se vocês já ouviram falar de alguém falar assim: nossa, fiquei com tanta fome que perdi a fome. Porque é exatamente isso. Você segura ela um pouco, se você passar mais algum tempo e resistir a esse impulso, ela desaparece. Tanto é que tem pessoas que fazem jejuns aí de 48 horas, às vezes 72, tem questões religiosas também que praticam o jejum, né? Então é super, super suportável. Ela não tem um caráter de urgência, né? E quais são as características da fome emocional? Não pode esperar. Realmente é uma urgência em comer. Tá escrito ali errado, depois eu vou consertar. Então ela é repentina, ela acontece de repente, ela não vem vindo assim gradualmente. Ela acontece e te pega assim de uma forma que você não pode decidir. Você precisa ter essa urgência ali em consumir um alimento naquele momento, não pode esperar. Tá? Então ela tem bem esse caráter emocional. Então isso aí é importante para vocês identificarem, viu? É muito, muito fácil identificar quando você sabe esses pontos. Como é que se resolve a fome física? Se resolve com qualquer alimento. Gente, se você tiver com fome de verdade, você não pensa em comer um caviar, um ravioli com queijo. Não, você come o que tem para saciar a sua fome. Você precisa se alimentar, nutrir o seu corpo. Você está fraco, então você precisa de alimento. Então, vocês já viram aquelas pessoas que passam muito tempo em floresta, né, que estão perdidas e tudo, elas comem pessoas, às vezes bichos vivos? Pois é exatamente isso, porque elas estão com fome, fome real, não é desejo de comer. E aí a gente vai para a fome emocional, que ela se resolve como? Eu estou com fome de um docinho. Eu estou com fome de uma pizza. Então não é fome, gente. Quando você pensa em um alimento específico, não é fome. É vontade de comer ou desejo, né? Então, a fome emocional tem muito essa característica de você desejar um alimento ali, pensar no alimento específico para matar aquela fome, né? E quais são as sensações da fome emocional? Da fome física, desculpa. O estômago roncando. Aqueles ruídos no estômago, que você sente o estômago vazio, você sente isso no corpo mesmo, sabe? Isso é fome. Que você tá há algum tempo sem comer, você sente esse vazio no estômago. E já a fome emocional, ela é acompanhada de uma angústia, de uma solidão, de sentimentos. Tédio, quando você está sem fazer nada, quando você não tem nada para fazer, e aí você faz o quê? Você quer comer, para preencher aquele momento, aquele vazio, né? Então, saber essas diferenças aí, gente, vão colocar vocês numa consciência muito maior para poder decidir o que vocês vão comer naquele momento. Então, eu também comer emoção não alimenta, né? Isso que eu gostaria também de complementar. Comer emoção não alimenta. O saco é vazio. Quanto mais comida você coloca para dentro, mais insatisfeita você fica. Pode ter um prazer momentâneo, mas ele é muito efêmero e passageiro. Logo depois vem a culpa, vem o arrependimento e a insatisfação continua, tá? Então observem-se.
O que está tirando o seu foco, que você precisa descontar as suas emoções na comida? Se você percebeu até agora que muitas vezes você é motivado a se alimentar porque você está com desejo de comer e não por fome, essa é a pergunta que eu te faço. Por que que você não está conseguindo lidar com as suas emoções? O que está tirando o seu foco ao ponto de você ter que buscar essa comida para poder se suprir, para poder se aliviar, para poder se confortar? Nada melhor do que aprender a lidar com os problemas e com as situações de maneira real e não colocando. Isso serve para todos os vícios, tá? Não é só vício de comida. Aqui a gente tá falando de emagrecimento e eu tô voltada para o emagrecimento. Mas tem as compulsões por compras, por bebida, jogos. Muitas vezes é querendo lidar aí com emoções que são difíceis. Então, na verdade, não é nem lidando com as emoções, né? É negando. Então, fiquem muito atentos o que é que motiva vocês a se alimentarem. Se essa é uma fome emocional ou se essa é uma fome real. Porque aí você identificando esse sentimento, você consegue ter essa, né, como eu falei antes, a consciência e uma escolha melhor. Agora eu vou fazer a diferença, né, sobre fome, vontade de comer e desejo, né, que eu estava falando já. Então eu vou falar bem especificadinho. Então, gente, fome é você ficou sem comer por muito tempo, se sentiu bastante faminta. Aquela sensação de estômago vazio, frequentemente acompanhada de ruídos de estômago. Já havia falado sobre isso, então essa é a fome, caracteriza a fome real. E o que é a vontade de comer? Você comeu uma boa refeição e ainda quis comer mais e repetir o prato. Então isso já não é mais fome, porque a fome ela se sacia rápido. Você se sacia com qualquer alimento. E a vontade de comer é quando você quer repetir o prato, por exemplo. Você não está mais com fome, você está com desejo de comer mais, porque aquela comida é saborosa. E o desejo? Sentiu uma urgência muito forte de comer, aí vem o senso de urgência, né? Que veio acompanhada de tensão e uma desagradável sensação na boca, garganta e corpo. Porque quando você fica salivando, quando você fica, ai, nossa, né, com a garganta assim já travando ali, querendo aquele alimento, né? Você fica rangindo os dentes. Pronto, isso aí é desejo. Que é, de repente, quando a gente tá na frente de um bolo, né, bem... E, de repente, tá já na dieta, seguindo aí um plano alimentar, e aí você fica salivando e fica com aquele desconforto, aquela tensão, aquela coisa, assim, incontrolável. Então, é importante a gente também saber diferenciar esses 3 pontos. E a dica para você, dica de ouro, tá? Quando vocês forem se alimentar, lembre-se de que entre 20 minutos e 3 horas depois de ter feito uma refeição razoável, ou seja, você se alimentou, passou 20 minutos a 3 horas, qualquer urgência de comer novamente será provavelmente devido ao desejo de comer e não à fome. Então, sabe que está sentindo assim uma vontadezinha de comer, acha que é fome? Se pergunte se você se alimentou de 20 a 3 horas, porque aí não é natural você ter fome. Porque a fome ela vai começar a surgir a necessidade de você realmente se alimentar depois de 3 horas. 4 horas, 5 horas, aí sim pode ser uma fome real, sinalizando aí para você. Agora, entre 20 minutos e 3 horas é vontade de comer, tá? Então, observe-se isso aí também. E aí fica a pergunta que não quer calar, né, minha gente? Que precisa ser ouvida. Quais emoções você come? Eu vou passar uma ferramenta para vocês, que é com esses pontos, para que vocês possam ter isso visível e que vocês possam preencher, tá? Você come por quê? Prazer, quando você está entre amigos, confraternizando, e aí você come, às vezes não observa e não vê a quantidade, acaba exagerando um pouquinho. Come por preenchimento, como a gente falou também na outra aula, às vezes por separação, por luto, tá sentindo o vazio de alguém, come por preenchimento, tá se sentindo só, por solidão. Come por felicidade, tá feliz, recebeu uma boa notícia, abre aquele apetite, dá vontade ali de comer. Anestesia, tá com muita dor emocional.
algo que é muito insuportável para você, e aí você vai buscar a comida como conforto. O conforto, né, propriamente dito, seja em qualquer outro tipo de situação, né, que você busque ali a comida para apaziguar esse sentimento. Acolhimento, né? Come por acolhimento. Tá precisando ali desse conforto, né, dessa companhia, tá se sentindo só, né? Então tudo isso é muito parecido, gente, mas são gatilhos diferentes, né? Que de repente cada pessoa é individual, cada pessoa vai ser motivada por uma razão, embora elas sejam parecidas em algum momento. Por ansiedade, tá com algum evento, tá com alguma coisa que vai acontecer, tá mais agitada, e aí você come para aliviar. E tédio. Tédio é muito comum, né? E depois eu também vou fazer a diferenciação aí para a gente também não confundir. Tédio quando você está sem fazer nada. Não tem nada para fazer, então vamos comer. E aí, quais emoções você come? Identifica para mim, coloca na ferramenta e compartilha com a gente aí no grupo para a gente ver, porque cada pessoa vai ser motivada por uma emoção diferente. E ter consciência disso é muito importante, gente. Agora vamos fazer a diferença de ansiedade para tédio, porque muitas pessoas confundem, né? Muitas pessoas falam que comem por ansiedade. E na verdade elas não estão comendo por ansiedade, elas estão comendo por tédio, né? Então a diferença é, a ansiedade, ela é acompanhada de taquicardia, aceleração dos pensamentos, você fica realmente muito nervosa, falta de ar, sudorese. Então, a ansiedade, ela é um estado mental, físico também, né? Ela traz sensações físicas. Então, você come por ansiedade? Quando você está realmente nesse estágio? Ou você come por tédio? O tédio, ele se representa pela inquietação, você está um pouco inquieto, como eu falei anteriormente, não está sem nada para fazer, sem alguma atividade satisfatória, né? Então você sente tédio, ou seja, está sentindo ali um desprazer com o momento atual, uma sensação de vazio e uma falta de atenção e foco, né? Você não está conseguindo se concentrar em nada. Você não se concentra em absolutamente nada e está inquieta. Mas não chega a ser ansiosa, porque a ansiedade, no sentido da palavra mesmo, ela vem acompanhada aí desses sintomas no corpo, tá? Então é importante diferenciar. Geralmente, talvez você coma muito mais por tédio do que por ansiedade. Identifique aí, tá? Então, o que fazer, Aline, para não comer pelo emocional? Então, primeiro ponto, identificar qual o horário da última refeição, como eu havia comentado anteriormente. Entre 20 minutos e 3 horas é vontade de comer, já não é fome. A partir daí, sim, pode-se pensar numa fome, tá? E também vem a questão da quantidade da comida, né? Foi um prato razoável? Foi pouquinho? Para poder também basear essa sua avaliação. Classificar o nível da fome de 0 a 10 é importante para te trazer essa consciência também. Eu estou sentindo quanto de fome? É 0? É 1? Desculpa, é 1? É 2? Ela é fraca? Ela é mais ou menos? Ou ela é muito grande? E aí, você juntando isso aí com a identificação do tempo que você já comeu, da última hora que você comeu, você já consegue ver. Se eu estou sentindo 10 e eu comi tem 1 hora, não é fome. Você pode optar por não comer, fazer uma outra coisa. E aí, rastrear a emoção. Por que que eu estou sentindo isso? Será que eu estou com tédio? Será que eu estou me sentindo sozinha e eu quero um preenchimento? Qual que é a emoção que está por trás e está te levando a querer consumir um alimento? O que é que está te motivando? Então é importante rastrear essa emoção e também dar um nome a ela, né? Ver qual que é essa emoção mesmo que te motiva a estar nessa vontade aí de comer. E a última, né, é distrair-se. Distrair-se é percebeu que não é fome, percebeu que é vontade de comer, então busque algo que te dê prazer também, ou uma atividade que mantenha você concentrada para você se distrair. Não é se distrair pensando, não quero pensar em comida, não quero pensar em comida, não vou pensar, não é isso, porque isso não ajuda, tá? Isso até aumenta a vontade. Mas é de fato se engajar em alguma coisa que você possa manter ali sua atenção focada. Sempre falo, né? Série, às vezes fazer uma limpeza na casa, né? Realmente isso
engaja, por mais que não seja a coisa mais prazerosa do mundo, mas te deixa ali focada por alguns momentos, fazer um trabalho, assistir um vídeo, algo que prenda a sua atenção e que faça você esquecer ali daquela vontade de comer que não é fome, né? Nunca troque aquilo que você mais quer na vida por aquilo que mais quer no momento. Eu já falei essa frase outra vez, mas eu queria repetir ela, acho que ela super cabe aqui nesse momento também, e a gente nunca deve esquecer disso. Então, se você está acompanhando, se você sente sempre essa fome, que não é fome, é vontade de comer, e você já está percebendo isso está ficando mais claro na sua cabeça, então pense nisso, não troque os seus objetivos, os seus resultados, a liberdade que você vai se sentir quando você se olhar no espelho e gostar mais do que ver. Ou então a própria liberdade mesmo de estar no controle da sua alimentação. Não troque esses prazeres por um prazer momentâneo que vai vir seguido de sentimentos negativos. Ok? Essa frase eu amo. E as considerações finais? Quando você estiver na fase de manutenção de peso, ou seja, já reduziu, já chegou no peso que você gostaria, tá legal, fez as pazes com o espelho, você poderá ser mais flexível com a sua alimentação, se passar a comer apenas em resposta à fome. Ou seja, se você seguir esse passo a passo, se você realmente aprender a identificar quando é fome e vontade de comer e conseguir resistir, na sua fase de manutenção de peso, você vai poder ser mais flexível e ter mais opções, né? Então, ok, mas enquanto isso, é importante saber dizer não para alguns alimentos, né? Então, se neste momento você não praticar e reconhecer a diferença entre fome e desejo intenso de comer, você não será capaz de fazer dieta com sucesso e voltará a engordar, que é o famoso efeito sanfona. O projeto Emagrecimento vem falar do quê? Do emagrecimento definitivo e duradouro, saudável também. Por quê? Porque você aprender a dominar os seus pensamentos, a controlar os seus desejos, a entender sobre os seus desejos, sobre as suas emoções, lidar com os seus problemas de forma direta e não através de comida, porque não resolve. Então, tomar consciência disso para que você não volte a engordar, porque se você mantém esse comportamento, você vai viver em ciclos, sempre se permitindo, sempre cedendo, sempre dizendo sim para alguns alimentos e ficando insatisfeito. Então, aprendam a diferenciar isso, que isso já é assim metade do processo mental de vocês. Tá bom? Então, meninas, essa é a aula de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Deixa eu finalizar aqui a apresentação. Eu não sei. Ah, tá aqui. Então, eu espero que tenha sido útil para vocês. Eu acho que essa aula é muito importante, é uma das mais importantes, né, do projeto, porque é quando você realmente tem a consciência aí de saber diferenciar uma coisa da outra e tomar uma atitude mais congruente, coerente com os resultados que você deseja. Tá bom? Me diga se gostaram, me diga se fez sentido para vocês, coloca lá no grupo que eu vou gostar de saber. Um beijo, meninas. Vou passar a ferramenta lá e vocês preenchem, tá bom? Beijo.